Olá, vou falar um pouco sobre Blender, que é o trabalho que o professor Antônio pediu para a gente fazer. Para quem ainda não conhece, o Blender é um programa de modelagem 3D, assim como o Maya, o ZBrush, etc. Porém, o Blender também tem uma engine para games integrado nela. É pouco conhecida por causa que a ferramenta é mais utilizada para os fins de modelagem ou animação. A lógica da programação dela é bem básica, que é praticamente bem intuitivo o que você quer fazer. Agora eu vou mostrar como que vai ser realizado o jogo. Primeiro de tudo, a gente vai ter que o Blender já inicializa. Aqui em cima a gente vai ter o render, que é como serve para você praticar a modelagem e ver ela em ação com a animação. A gente vai mudar do render para o game, que vai utilizar toda a parte da lógica que a gente vai utilizar. Para a gente conseguir acessar a parte lógica da programação, a gente vai clicar aqui nesse Screen Layout para podermos acessar a parte da Game Logic do Blender. Bem, aqui a gente já percebeu que muda toda a configuração, layout do Blender. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o scroll do mouse, segurando ele, para a gente fazer essa rotação para ver o objeto. Aqui a gente pode ver o objeto, que vai ser o nosso personagem. A gente pode ver aqui, selecionado é a luz, que vai ser influenciada no ambiente. E aqui será a câmera, que ele sempre vai ficar focado no objeto. Então a gente pode controlar a câmera, rotacionar ela, fazer diversas coisas. Bem, o que acontece? No Blender a gente utiliza sempre o botão direito do mouse para selecionar os objetos que a gente quer manipular, certo? Primeiro de tudo eu vou mostrar como faz para ter uma movimentação básica do personagem. No caso, o nosso personagem vai ser esse cubo, que já é setado pra gente. Você vai vir aqui embaixo, você vai ver que tem o nome do objeto, o sensor dele, que é o que você vai apertar, como ele vai reagir e o que ele vai fazer quando acontecer aquele sensor. No caso, a gente vai movimentar ele para cima, no caso o eixo Y, já que o Blender ele utiliza os três eixos, tanto o eixo X, Y quanto o Z, como podemos ver aqui. Tá, a gente vai selecionar o cubo, não esqueça. A gente vai adicionar o sensor. Vamos colocar keyboard, que a gente vai adicionar uma tecla. Aqui nós vamos mudar para colocar o nome do nossa movimentação, no caso sensor. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a movimentação, vou colocar move, por exemplo. E o move vai ser com o sensor do W, só para auxiliar quando você olhar o que esse sensor faz. Você vai clicar aqui no Key, que vai ser o que você vai apertar para ele fazer aquilo. No caso, vamos utilizar o W. Então a gente vai agora o que ele vai fazer, como ele vai atuar. Aqui no caso a gente vai utilizar o motion, é para onde ele vai se mover. O objeto ele vai sempre se mover para um eixo X, Y ou Z. No caso, aqui é toda a configuração do eixo X, toda a configuração do eixo Y e toda a configuração do eixo Z. A parte de cima é como ele vai ir, tipo, ele vai seguir
para cá. Caso você sete um lado positivo aqui na variável, aqui você sete um valor positivo na variável do eixo X, ou ele vai andar assim se você setar um valor positivo na variável do eixo Y, e ele vai subir, como por exemplo um pulo que a gente vai fazer caso você sete um valor positivo na variável Z. A parte de baixa, ela serve como rotação. No caso, como a gente aperta o R, só para mostrar, ele rotacionando para cada eixo, tanto o eixo X quanto o Y ou Z, certo? Então, eu setei aqui o sensor W, eu quero que ele vá para cima quando eu apertar W, então será positivo, eu vou colocar 20 no eixo Y. E para a gente fazer com que ele tenha essa ligação, a gente precisa clicar aqui e arrastar para ligar e fazer a árvore de ações. Se quiser ver o que aconteceu, você basta apertar P, que vai começar a rodar o jogo que você está fazendo. No caso, toda vez que você aperta o W, ele vai subindo, que é acrescentando o eixo Y. Certo, a gente vai fazer isso de novo para todos os botões. No caso, você para W, A, S, D. Eu vou fazer de novo, adicionar um sensor no keyboard. Vou colocar o Move. Opa. Colocar o Move. E dessa vez você colocar aí o S. Você vai adicionar o S aqui embaixo. Vai adicionar o que ele fará. Será um motion. E dessa vez eu quero que ele vá para baixo. Em outras palavras, ele será o negativo do W antes feito. Então a gente vai colocar menos 20. Então a gente vai colocar o valor negativo no eixo Y. Vamos fazer de novo. Vamos pegar o sensor e ligar com que a atuação dele. Vamos testar para ver, para mostrar. Agora, apertando W, ele vai acrescentar o eixo Y. Quando você apertar o S, ele vai decrescer o eixo Y. Certo. Vamos fazer o resto agora para o YUD. E vamos para a próxima novidade. Você coloca para o A. Seta o botão, como sempre. O Motion. E no caso o A será a parte negativa do X. Então a gente vai colocar menos 20. Vamos ligar. Temos o A. Vamos fazer o D. E agora que a gente tem toda a movimentação básica do nosso personagem, ele pode, por exemplo, se mover pelo cenário, certo? O que acontece? A gente também pode fazer o personagem pular, adicionando acrescentando no eixo Z, que é basicamente a mesma coisa que a movimentação. A gente vai adicionar o sensor, adicionar um sensor, será o jump, por exemplo. Quando você apertar espaço, ele vai realizar uma movimentação, e a movimentação será acrescentar no eixo Z. E agora, quando você setar, no caso, o pulo, você vai ver que daí o que acontece?
O personagem agora está caindo e vamos fazer a plataforma para ele ficar. A gente clica Shift A, vai abrir esse menu e vamos ter que clicar na opção Mesh. Vamos selecionar o Plane para termos um plano para o personagem ficar. Vamos selecionar ele com o botão direito do mouse e vamos poder utilizar ele. E quando a gente receber a posição que desejamos, a gente clica com o botão esquerdo para deixar aquele objeto. No caso, eu quero deixar ele embaixo para servir como base do personagem. Agora, quando a gente clicar para rodar o jogo, ele vai ficar aqui na base que a gente fez. Por quê? Agora a gente tem a parte da física no personagem. Ele consegue pular. Ele não está apenas acrescentando no eixo Z. Ele está acrescentando para ter aquela sensação de pulo. Só que por causa que temos gravidade agora, ele vai ser puxado para baixo como um personagem qualquer de um jogo. Certo. Essa plataforma está pequena, então a gente vai aumentá-la selecionando essas partes aqui de baixo que temos para subir ou mudar ela nos eixos, rotacionar ela ou expandir ela. No caso, a gente vai clicar no eixo que a gente quer expandir com o botão esquerdo e vamos aumentar. Essa vai ser a base do nosso jogo, onde a gente vai deixar o personagem, vai ser o terreno, basicamente. Ele vai poder se movimentar por esse terreno. E agora que a gente tem uns objetos aqui, como moedas colecionáveis, inimigos. Vamos, no caso, fazer algumas moedas para o personagem pegar. A gente vai clicar aqui, vamos criar um novo plano e a gente vai utilizar isso como... A gente vai criar um objeto e a partir de um objeto a gente vai duplicá-lo. Sendo assim, a gente não precisa ficar fazendo ele repetidas vezes, perdendo tempo. Então a gente, nesse plano, vai ter só um objeto que vai ser a moeda, por exemplo. A gente vai clicar de novo com o Shift A, vamos abrir o menu. A gente vai colocar o cilindro para ser a nossa moeda. Nós vamos de novo escolher a opção de manipular o objeto. Vamos diminuir a altura dele para ficar uma altura de um objeto que parece uma moeda. Agora a gente tem o nosso cilindro que vai ser a nossa moeda. A gente vai clicar nele, vai apertar o botão, a gente vai selecionar ele para confirmar. Vamos deixar aqui no meio da tela. Vamos apertar o R para ter a rotação e assim a gente vai ter uma manipulação do objeto. Vamos apertar o botão esquerdo para confirmar e agora temos o objeto. Certo. Agora que a gente tem a nossa moeda, nós vamos colocar uma textura nela. Nós vamos selecionar ela, vamos aqui na parte das opções, vamos colocar Material e vamos adicionar uma nova. No caso aqui você pode adicionar as texturas que você tem ou apenas utilizar a do Blender já fornece. A gente vai mudar a cor dela para parecer mais como uma moeda, no caso. Vamos clicar aqui e vamos colocar numa cor mais dourada, que vamos deixar mais ou menos aqui. Certo. Agora que a gente deixou a nossa moeda colorida, nós vamos levá-la para nosso próprio jogo.
nós vamos voltar para o nosso cenário. Vai estar aqui no nosso cenário. Então a gente vai adicionar a moeda. A gente vai clicar de volta com o Shift A. Vamos no Empty e vamos colocar Plain Access. Certo. O que acontece? A gente criou um objeto vazio. Basicamente isso. No caso, nós criamos um objeto vazio. O que faremos com esse objeto? Ele vai servir para puxar sempre o objeto moeda, para a gente não ficar fazendo moeda por moeda. Então a gente, por exemplo, vamos ter aqui o objeto, vamos arrastar ele mais para baixo, para deixar aqui. E o que acontece? A gente vai utilizar uma lógica que vamos fazer sempre quando começar o jogo. Ele vai transformar esse objeto vazio, vai se transformar, ou no caso vai puxar o objeto moeda. Nós vamos ver aqui pelo lado tudo que a gente fez. No caso nós temos o mundo, temos a câmera, o cubo, o cilindro, o objeto vazio. E esse objeto vazio vai se tornar o cilindro. No caso nós vamos mudar o nome dele para moeda, coin no caso, certo? A gente vai voltar ao objeto vazio, vamos clicar nele e vamos fazer a lógica. Always, que é toda vez que rodar o jogo, ele vai fazer o edit object, que é o que? E logo de primeira nós vamos ter a add object, que ele vai adicionar, ele vai criar o objeto. E aqui a gente vai escolher o objeto que ele vai criar, no caso a moeda. Então toda vez que iniciar o jogo ele vai adicionar essa moeda. Vamos clicar aqui, ele criou uma moeda, como podemos ver ali. A moeda está meio estática. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, a gente vai virar um pouco ela, certo? Vamos confirmar com o botão esquerdo. Vamos deixar ela de pé. Só que a gente não vai conseguir pegar a moeda, porque a gente ainda não fez essa parte. Certo, agora que temos a moeda, a gente vai fazer com que o personagem consiga pegar ela. A gente vai selecionar o personagem, vamos aqui adicionar propriedades. No caso, a propriedade que a gente vai adicionar é que a gente vai chamar esse cubo, ele vai ter a propriedade de jogador. Vamos colocar aqui jogador, certo? Deixa eu expandir aqui um pouco para mostrar. O cubo tem a propriedade de jogador, que vai servir como colisão desse objeto. Como assim? Vamos fazer com que na moeda, toda vez que ele haja colisão com a propriedade, no caso jogador, que a gente acabou de fazer, jogador, aconteça algo. Que no caso o que a gente vai fazer é, vamos editar o objeto como a gente fez com o objeto vazio para criar, só que dessa vez em vez de criar a gente vai destruir o objeto quando tiver a colisão. Então o que a gente fez foi, toda vez que tiver a colisão desse objeto, que é a moeda, com o jogador, que é o cubo, nós vamos fazer com que ele seja destruído. Vamos voltar para o cenário. E agora a gente consegue pegar a moeda, certo? Nós vamos fazer a moeda girar, clicando, selecionando ela e aumentando a rotação dela no eixo Y. Vamos colocar aqui 10 e vamos voltar pro jogo.
e elas vão ficar girando. Daí a gente vai pegar as marcas. Certo. Agora, se vocês perceberem, o jogo roda dependendo da posição que você deixa da câmera. No caso, se eu deixar aqui, ela vai ficar assim. Se eu girar assim, ela vai ficar na outra posição. E por causa da câmera, os botões vão mudar. No caso, a perspectiva do jogador. Para não acontecer isso, a gente vai selecionar a câmera. Com a câmera selecionada, vamos em View. Vamos para a câmera de novo. E aqui a gente vai ter a visão que a câmera está tendo de todo o jogo. A gente vai clicar no tecla G. E agora a gente consegue movimentar ela. Caso você queira se afastar aqui porque está muito perto, a gente vai clicar com o botão do meio do mouse. E agora, se a gente arrastar o mouse para frente, ele vai dar zoom. Se arrastar o mouse para trás, ele vai tirar o zoom. Vamos deixar mais ou menos assim para ter toda a visão do campo. Vamos confirmar com o botão esquerdo e vamos rodar. Agora a gente tem a visão da câmera. Show, errei. Aí. Certo. Basicamente era isso. Você consegue criar qualquer jogo com essas ideias principais. E é só isso.